Ok, então estamos gravando uma aula, dia 29 de abril de 2021, e discutiremos, apresentaremos e visualizaremos hoje algumas importantes informações, várias importantes informações sobre a certificação de produtos florestais e a questão da sustentabilidade, que na nossa profissão, pessoal, que já tem mais de 50, deve estar se aproximando a 60 anos da engenharia florestal no Brasil, nós temos essa questão do tripé entre a economia, entre as questões sociais e as questões ambientais, muito discutida desde os primórdios, desde a concepção da engenharia florestal no nosso país. Tá? Acredito que nos últimos 10, 20 anos isso ganhou muita força numa escala mundial, internacional, a questão da preocupação com o meio ambiente, a questão da vinculação das questões sustentáveis junto do desenvolvimento tecnológico, produtivo, do dia a dia da sociedade atual, né? Então é muito comum, hoje é difícil a gente ligar a televisão para algum telejornal noturno aí e não ter durante o jornal alguma temática ligada ao meio ambiente, né? Não sei se vocês acompanharam, eu já falei disso, né? Isso tem ganho alguma força aí nos meios de comunicação e tem alguns desdobramentos, inclusive daquela maior apreensão de toras de madeira nativa no norte do país. Envolveu lá algumas questões relacionadas à visita do ministro do Meio Ambiente, que está sendo muito questionado, o delegado da Polícia Federal e etc. Não sei se vocês acompanharam isso, mas tem muito a ver com toda a temática que a gente vai discutir hoje, tá bom? Uma figura, uma pessoa que está aparecendo muito nessa questão toda é o coordenador do Observatório do Clima, o Tasso Azevedo, que é um colega de graduação da minha turma da Exalc. Enfim, é uma referência hoje, não sei se alguém já reparou esse nome, Tasso. Vocês enxergam, está direto aí na mídia do Jornal Nacional, etc. Um grande colega aí da época de graduação. Bom, vamos lá. Quem chegou mais? Marjorie, bom dia a todos. Bom, essa nossa contextualização, pessoal, até a gente vai fazer uma introdução e depois vamos chegar a discutir mais detalhadamente, com alguns pormenores, a questão da emissão de selos, selos verde, selos de bom cumprimento de normas e legislações e premissas ambientais, sociais e econômicas, principalmente o selo do FSC. Alguém está com um caderninho aí na mão? Já mostrei aqui para vocês. Alguém está com um caderno que tenha selo do FSC, que eu estou colocando aqui na tela, ou algum produto na sua casa? Então a gente vai chegar daqui a pouquinho a discutir, está um pouquinho fora de foco aí, esses selos. Por coincidência, uso aqui o meu caderno, que tem um selo de manejo florestal. Alguém tem aí, pessoal? Carlos, Junília, Carla, Mariana e Marjorie? Tem algum produtinho aí em cima da mesa, no caderno, no verso, na contracapa? Ah, legal, Carlos. Já tinha reparado nisso? Que isso é um selo de bom manejo florestal? Não, né? Dá uma olhadinha. Então a gente vai falar um pouquinho disso, porque essa percepção é muito curiosa, né? Ou seja, bom, modéstia à parte, é óbvio que quando eu vou comprar um caderno, às vezes até livros e alguma coisa, eu peguei a mania mesmo
de verificar o selo do FSC. Tá? Mais uma vez aqui, olha lá, meu caderninho. E é muito curioso isso, porque eu vou contar para vocês, né, fazer uma introdução nessa aula, que esse selo aí que o Carlos achou lá no caderno também, ele tem tudo a ver com a nossa profissão. Ele é um selo de boa conduta do manejo florestal. Porque acreditem vocês ou não, espero que acreditem, eu tenho absoluta certeza que aí no ambiente que vocês estão hoje, sejam deitadinhos na sua cama, na sua escrivaninha, meio adaptado aqui. Ah, legal, Marjorie, legal. Adaptados aí, eu tô vendo a Marjorie ali também, eu tive que montar um pequeno escritório aqui na sala, porque minha filha tem vindo para casa, eu estava no quarto dela, enfim, mas eu tenho absoluta certeza que vocês, em algum ambiente aí que vocês estão hoje, vocês têm algum produto florestal, tá? No caderno, ou um móvel de madeira, um piso, uma esquadria, uma porta, janela, etc., que tem origem na floresta, tá? Legal, Marjorie e Carlos acharam, a gente já vai falar, vou dar algumas informações sobre o que aparece nesses selos, né? Junto do selo tem um código, às vezes tem a indicação se é um selo misto ou não, que ele envolve outros processos, mas a gente já chega lá. Bom, essa apresentação eu fiz alguns anos atrás, e foi quando eu inseri e achei que devia, e acho ainda, que a gente tem que inserir isso dentro de uma aula da disciplina de processamento da madeira, né? A questão da certificação do produto. É uma aula, então, que eu gostaria muito, já fiz isso, discuti com outros professores, o professor Eduardo do DS trabalhou no Imaflora, a maior certificadora do FSC no Brasil, tem muita experiência nessa temática. Professora Natália foi minha primeira orientada de doutorado, fez uma pesquisa em termos da aplicabilidade e efetividade dessa questão que a gente acabou de falar. Quem sabe o que é o FSC ou fica sensibilizado por um produto ter ou não uma certificação florestal, né? Os resultados que ela achou foram muito incipientes nessa questão, como a gente acabou de ver. Praticamente nenhum de nós hoje vai a uma loja comprar um móvel, um caderno, uma resma de papel de impressão, enfim, e tem essa preocupação. Ah, não, só vou comprar papel para pôr na minha impressora se tiver selo do FSC. Então, infelizmente, isso não faz ainda parte do nosso dia a dia, essa conscientização, mas pode vir a fazer, tá bom? Então, a gente vai dar uma pequena pincelada nisso. Algumas informações para a gente começar a conversar. Acredito que vocês, quase engenheiros florestais, já tenham bastante noção disso, né? Que o nosso país é um grande território com uma enorme vocação florestal, né? Um gigantesco território aí coberto em grande parte por floresta, cerca de 850 milhões de hectares a área do Brasil. Áreas de floresta nativa, ela em seus diferentes biomas, né, atingem aproximadamente 470 milhões de hectares, o que é mais da metade do nosso território. E efetivamente, esses dados não estão muito atualizados, cerca de 10 anos atrás, mas a gente tem aí quase 200 milhões de hectares ainda cobertos por árvores, que é muita coisa, tá? 2/3 disso é floresta amazônica, outros são biomas como Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, que são produtores de madeira, com suas características específicas, tanto em Cerrado quanto em Caatinga. Tinha uma colega de doutorado que mexeu com espécies da Caatinga, a Maria de Fátima Nascimento, ela era do Nordeste,
e trabalhou com algumas espécies. Eu tenho também umas amostras dela lá no laboratório. Foi minha vizinha de sala durante o doutorado. E muito legal o trabalho dela. Eram espécies muito características, alta densidade, muito tortuosas, mas ela fez um estudo de viabilidade de utilização para produtos de madeira. Bom, é uma enorme diversidade biológica. Amazônia legal ocupando mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, alta concentração de florestas plantadas, crescendo anualmente, cerca de 6 milhões de hectares com plantios florestais, madeira e árvores plantadas para fins de produtos florestais. Bom, isso daqui, pessoal, é uma pincelada, digamos assim, que eu achei interessante fazer, de um trabalho que discutia definições de desenvolvimento sustentável, uma série delas, e eu enumerei 3 definições com 3 palavrinhas ali, ou contextos, que são esses 3 grifadinhos aí em vermelho. Eu vou até reforçar isso, onde a gente vai desdobrar essas questões. Primeiro, da compatibilidade da produção de madeira, de outros produtos, com a questão ambiental, do desenvolvimento sustentável, né? Então, para que o desenvolvimento sustentável seja alcançado, a sociedade deve estar intrinsecamente compatível com o ambiente. Outra questão é uma questão cronológica, que ela é muito interessante da gente discutir quando fala de sustentabilidade de geração de madeira, seja madeira plantada, através de florestas plantadas, seja madeira gerada por manejo florestal de florestas naturais, na grande maioria produtoras de espécies nativas. Eu mudei muito esse argumento, eu acho, e eu sempre reforço quando eu utilizo, que é a mudança de fala mesmo, da gente não falar assim, floresta nativa, floresta nativa, floresta nativa, ou espécies nativas. Eu tenho usado mais esse termo da floresta natural com espécies nativas, porque hoje, já falei disso, a gente tem florestas nativas plantadas, tá? Plantadas. Então, a gente tem feito alguns projetos aí em plantios de florestas nativas, tá? No sul da Bahia, no Espírito Santo, a gente desenvolveu projetos de pós-graduação, de análise dessas espécies, e publicamos aquele livro que eu mostrei, acho que no começo do curso para vocês, tá bom? Tem disponível para baixar. Então, o termo floresta nativa hoje, para mim, meu conceito, que foi desenvolvido aí nos últimos anos, ou atualizado, o termo floresta nativa, ele não se refere mais somente a uma floresta natural, como está no fundo dessa imagem aí, mas ele pode se referir também a um plantio florestal, tá? Com espécies nativas sendo produzidas de forma intensiva, acelerada, manejada para fins principalmente madeireiros. Então tem essa questão da cronologia do desenvolvimento sustentável, uma coisa que a gente precisa manter ao longo do tempo, né? Então não tem aquela questão que vai lá, explora e acabou aquele potencial da floresta. Não, a gente precisa manter a floresta produzindo ao longo do tempo. Então a gente tem que manter isso ao longo do tempo, como diz o texto. E por final, eu vou até grifar mais aqui, são as taxas de regeneração que a gente precisa entender. Eu entendo taxa de regeneração da floresta, talvez até mais facilmente nos plantios que a gente vinha conversando. Então, como é que a gente produz eucalipto para celulose, que vocês já devem ter ouvido várias informações sobre isso. A gente planta, a gente faz um manejo adequado, eventualmente adubação, fertilização,
Que mais de manejo que a gente faz? Pouca coisa, né? No eucalipto um ciclo muito curto, mas a gente vai lá e colhe a madeira depois de 6, 7, 8 anos para celulose e papel. E depois, como a gente faz? Eu aprendi isso e hoje é uma coisa mais rara de acontecer. Existia uma segunda rotação das florestas de eucalipto. A gente deixava aquilo brotar, depois raleava cada touceira, deixava o melhor fuste, conduzia 2 ou 3 rotações. Hoje as empresas têm replantado os ciclos porque viram que é mais economicamente viável. Então, a gente tem que respeitar naquele ambiente como é que a floresta se regenera, para que ela seja mantida ao longo do tempo em compatibilidade com o ambiente. Vamos lá, vamos desenvolvendo essa ideia. Bom, não custa mostrar, não custa reforçar essa ideia que eu passo para vocês e formem a sua opinião de que o contexto da sustentabilidade ele existe desde a concepção da nossa profissão, tá? A gente estuda isso sempre na engenharia florestal, como compatibilizar questões sociais, ambientais e econômicas, né? Mais uma vez, bons exemplos são plantar floresta para ter ganhos econômicos, produtivos, dentro de uma grande razoabilidade social, ou manejar uma área de floresta natural, seja para madeira, seja para produtos florestais não madeireiros também, tá? Então, essa questão do tripé da sustentabilidade, de atividades ambientalmente corretas, socialmente benéficas e economicamente viáveis, a gente tem por essência na nossa formação. Então, acredito muito nisso, que em todas as nossas áreas de atuação, isso possa ser considerado de uma forma interdisciplinar, tá? Bom, e aí vem uma ferramenta que absolutamente eu não sou especialista nisso, mas que eu vou passar algumas informações, porque é o início do ciclo do abastecimento da indústria que a gente viu aí nas últimas semanas, de maquinário, vimos filmes, etc, etc, que é o manejo florestal, ou seja, essa administração da floresta e condução da floresta para obtenção de benefícios econômicos sociais, respeitando então os mecanismos ambientais e de sustentação dos ecossistemas, né? Lembram disso? Então, é daqui que sai aquela imagem inicial, que eu prometo não vou demorar muito nela, porque lá no começo da disciplina a gente teve uma aula praticamente inteira, né, falando de processamento primário, secundário, terciário e mercado ou consumidor final. Então é um quadro que eu gosto de fazer essa espécie de brincadeira, né, que é utilizar bem no começo das aulas. Muitas vezes eu uso esse quadro na primeira aula. Aliás, eu tenho usado às vezes, não é sempre não. Até para uma ilustração da área que eu trabalho, da área de tecnologia para os calouros, eu mostro esse quadro. E depois volto nessa aula que geralmente já é mais no final do curso, muitas vezes essa penúltima antes das apresentações, que é entender, e ele está aqui por quê? Porque a gente vai falar hoje mais uma vez dessa cadeia, né? Da cadeia de custódia ou da cadeia produtiva de um produto florestal. Então, para quem achou aí o selinho do FSC no caderno, ou não sei se todos estão com cadernos na mão, todos devem estar ao computador ou ao celular, né? Que também substitui os cadernos muito. Mas quem está com o caderninho na mão hoje está aqui no final dessa cadeia aqui, essa de baixo aqui, né? Esses elos aqui, que é plantio de floresta,
geração de uma tora, geração de cavacos já na indústria. Aí vem uma outra indústria, esse negocinho cinzinha aqui são as indústrias, tá bom? São as partes de fábrica do processo de transformação dentro de uma fábrica. Então veio aqui para a fábrica de celulose, depois foi para uma indústria de papel, depois foi para uma gráfica ou uma vendedora comercializadora de cadernos, etc. E aí alguém foi lá e comprou esse caderno. Ou você, ou seus pais, alguém foi lá e comprou e vocês estão usando. Então vocês estão na ponta dessa cadeia de custódia. Nós estamos, eu estou também com o meu caderninho, na ponta dessa cadeia. Que começou onde, pessoal? É bacana isso, eu gosto de fazer essas analogias. Começou aqui, começou com alguma operação de plantio florestal, ou se alguém está num móvel de uma espécie nativa madeireira, começou eventualmente no manejo de uma floresta natural com fins madeireiros. Tá? Mas é fato que hoje a sociedade se encontra aqui na ponta, né? Como consumidores do produto florestal. Tem dois materiais, tem o site aí, pessoal, onde vocês acham esses materiais. Eu tenho isso daí impresso, encadenado, super bonitinho. Que são dois exemplos, né, de uma espécie de literatura ou material de divulgação que tenta um convencimento, uma divulgação de informações como essa que a gente vê aqui, né? Uso sustentável de madeira na construção civil. Um guia de compras, como comprar produtos certificados. Então, esse que está aqui ao rodapé, mais à esquerda, é o site do FSC no Brasil. E aqui é um site que eu tenho muito carinho, foi onde eu fiz mestrado, lá no IPT em São Paulo, que cada um é o gerador aí, acho que tem para baixar esses materiais, e o IPT produziu alguns anos atrás, são duas publicações, já tem edição 1 e 2, de um guia técnico com informações técnicas sobre madeiras utilizadas na construção civil. Tá? Então esse livrinho do IPT, esse da direita, ele traz uma introdução, todo um contexto sobre sustentabilidade, isso que a gente está falando. Depois traz mais ou menos metade dessa publicação, são fichas técnicas indicativas de uso de espécies nativas e exóticas para você usar se for construir uma casa, ou se for construir um telhado, ou se quiser informações a respeito. Então eu recomendo todo mundo buscar esses links. Talvez não entre direto na página de download, mas dando uma procuradinha ali no site do PT do FSC, vocês vão achar essas publicações, tá bom? Eu tenho isso tudo também de forma digital, posso passar para vocês. Aliás, essa daqui acho que está lá no Cigarra para baixar, tá? Vamos lá. Bom, uma pergunta que é bastante inicial e que a gente tem que refletir, que eu espero que a resposta seja sim, é possível, é essa que está na tela de vocês. Então, eu acredito muito, como engenheiros florestais, nós tenhamos que ter cada vez mais clareza, mais informações que justifiquem essa resposta. Que a gente consegue utilizar florestas sem destruir meio ambiente ou a natureza, produzindo de forma sustentável, gerando emprego, renda e cuidando do meio ambiente. Então, existem várias iniciativas que eu já visitei pessoalmente nesses meus quase 30 anos aí de formado, e que vocês, mesmo como ainda
concluintes, quase concluintes na graduação, já podem ter observado isso ali em loco, iniciativas de aproveitamento. Eu não vou falar exploração, porque exploração tem uma conotação sempre um pouco pejorativa, né? Mas um aproveitamento de um recurso florestal, onde, através daquela iniciativa, a gente, inclusive, protege o meio ambiente, tá? Então, é um empreendimento de restauração de uma reserva legal, onde a reserva legal vai conter erosão, proteger solo, melhorar clima, fauna e etc., e vai produzir madeira e produtos florestais também. Então, são iniciativas, isso é um exemplo. Então, são iniciativas onde, se elas forem bem feitas, a gente tem plena visualização disso. Mais uma vez, um projeto de restauração florestal, uma área degradada, por exemplo, suscetível à erosão, à contaminação de solo, à exposição do solo, como se diz, extinção de algumas espécies de fauna e etc., pela retirada da vegetação. Então, existem projetos de restauração florestal hoje, vários trabalhos do professor Ricardo Rodrigues, do professor Jerônimo. Nós viram o professor Jerônimo no Jornal Nacional outro dia? Não? Alguém viu? Falando do desmatamento da Amazônia, daquele contexto lá que eu falei. Achei super legal. E apareceu, inclusive, no rodapé lá, professor, docente, e dessa vez não erraram, porque geralmente quando o professor da Rural aparece na televisão, aparece o FRJ. Já viram isso? E o do Jerônimo estava certinho no Jornal Nacional, acho que foi anteontem, professor da UFRRJ. Tudo bem? Estão me ouvindo, pessoal? Eu fico com medo mesmo de ter caído aqui todo mundo. Estão me ouvindo? Tudo bem? Vocês são espírita, hein? Estão presentes. Estão presentes ainda. Deem sinais de vida ou da presença de vocês. Eu torço tanto para que isso acabe logo, porque eu não quero aprender a ser professor virtual. Eu quero fazer o possível para passar logo e que a gente volte quero ser um bom professor em sala de aula. Então, não vou ficar aqui, liguem suas câmeras, mostrem sinais de vida. Não, eu quero que passe logo isso, tá? Que a gente volte para a sala de aula. Sinto falta dos meus materiais, da minha baguncinha ali. Eu sempre tenho um monitor, né? Ou algum estagiário, ou mesmo o José Mário, que trabalha lá comigo. E eu fico muito... quem já foi lá tem muito material, amostra e tudo quanto é coisa. E nas aulas eu bagunço muito aquilo. Aí eles arrumam, eu bagunço. Eles arrumam, eu bagunço. Mas é a dinâmica que eu gosto, de ir mexendo. E aí nunca fica muito organizado, mas às vezes eles organizam e eu não acho mais as coisas. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Então a gente tem, olha lá, olha como eu falava errado, tá vendo? Como eu estava desatualizado e ainda não mudei na apresentação, né? Então a gente tem florestas plantadas e, por favor, florestas naturais, né? Então corrijam esse termo aqui para florestas naturais. Florestas naturais. Então são plantios e florestas naturais que são aproveitadas, manejadas para fins também madeireiros, através de manejo florestal ou de exploração extrativista, tá? Já vamos fazer essa distinção. E vou dar uma corridinha aqui, porque eu quero ainda conversar bastante com vocês. E, como sempre, eu cada vez mais está acontecendo isso. Eu fico apertado na aula, assim, porque eu quero fazer aula prática, eu quero falar da prova hoje ainda, tirar algumas dúvidas, e aí tem bastante coisa para ver ainda. Essas informações eu preciso melhorar, mas eu vou tentar mais, não vou ler esses textos, mas é uma definição aí da onde começa isso. E guardem essas informações para daqui a pouquinho a gente falar dos selos mesmo, efetivamente, do selo do FSC que a gente vai usar como exemplo, mas ele começa a auditar
a controlar o processo, a verificar em loco, com equipes de auditores, esse processo que termina no caderno que a gente está usando, eles começam, esses processos, essas cadeias produtivas começam a ser controlados, auditados, verificados aí, no manejo florestal. Tá? Então, o que é um projeto de manejo florestal que deve ser aprovado pelo IBAMA? Uma forma correta de se utilizar recursos naturais, adotando os princípios da sustentabilidade, permitindo que aquelas coisas lá das definições aconteçam, a compatibilidade, as taxas de regeneração e a manutenção para sempre daqueles recursos, né? Ou seja, que permitam então recompor a floresta. Vou voltar aqui para a minha ferramenta. São princípios de engenharia, então, que é o manejo florestal. Princípios de engenharia, ecologia, extraindo recursos da floresta, estabelecendo plantações florestais com menor impacto possível e a maior produtividade possível daquilo que a gente quer, né? Produzindo madeira ou outros produtos florestais, no nosso caso. Falando de madeira, né? Que é a matéria-prima de tudo que a gente viu na disciplina, que alimenta as máquinas, os processos, as indústrias e etc. Né? O manejo florestal madeireiro, eu teria que complementar ali, também pode ser manejo florestal não madeireiro, para uma série de benefícios e produtos da floresta que não necessariamente a madeira, frutos, sementes, cascas, folhas e etc., né, essências, óleos, ceras, gomas, resinas. Então nós temos uma série de produtos não madeira, onde o plano de manejo florestal vai ser adequado àquele produto, tá? Bom, a minha praia é mais o manejo madeireiro. E aí é possível hoje, eu acredito nisso, não falo isso da boca para fora, que tanto na floresta plantada, nos plantios florestais, nos reflorestamentos, nos projetos onde a gente vai lá, planta mudas, colhe árvores, a gente consegue fazer isso compatibilizando aspectos sociais, ambientais e econômicos. Tá? Tá aberta a discussão. Talvez alguém fale assim, não, eu acho que não. Acho que só acontece quando a gente fizer um bom manejo de floresta natural. Eu acredito que a gente tem, principalmente levando em conta aquelas primeiras informações do volume imenso que a gente tem no nosso país disponível para plantios florestais e manejo de florestas naturais, eu acredito que tudo pode conviver em várias situações. Nós temos biomas, climas, solos, sítios, né? Regiões completamente diferentes. Então, o contexto florestal do sul do país é um, aqui no sudeste é outro, no nordeste é outro, no semiárido é outro, no norte é outro, né? Na região amazônica é outro. Então, o que a gente planta aqui não é a mesma coisa, não se comporta da mesma forma que a gente planta no nordeste, nem no norte, tá? E também o manejo da floresta natural ele é diferenciado dentro dos biomas que a gente falou. Então a gente tem manejo de floresta de Mata Atlântica, tem um grande plano de manejo florestal de Mata Atlântica no Paraná, que vocês já ouviram falar daquela, mais uma coisa que está suspensa, né? Mas a gente vinha aí, eu participei muito disso, eu fui 2 vezes com os alunos, não fiz a excursão inteira, mas vocês já ouviram falar daquela expedição Norte-Sul? Já ouviram falar, pessoal? Aquele pessoal que sai com ônibus lá de Curitiba, vai até o ar. Ah, Marjorie foi! Ah, Marjorie, que legal! É mesmo. Quando que você foi, Marjorie? Quer ligar aí o microfone a Marjorie? 2019. Você lembra dessa... O Renato até me convidou muitas vezes, mas eu não fui. Algumas vezes ele foi no empreendimento
de manejo de Mata Atlântica, que eu acho que é no Paraná, que é o único plano de manejo madeireiro no bioma Mata Atlântica, que explora a floresta natural de Mata Atlântica, certificado pelo IBAMA, regulamentado, tudo direitinho. Não sei se você chegou aí nesse empreendimento, porque eu acho que ele não foi todos os anos nisso. Chegou aí, Marjorie? Não sei se ela está conseguindo falar. Não lembro também, precisava conferir com o Renato. É uma empresa que tem uma concessão florestal de aproveitamento de madeira de floresta, de espécies nativas de Mata Atlântica. Tá? Bom, mas ia falar da expedição Norte-Sul, que legal, não lembrava. Na verdade, acho que eu lembro sim, Marjorie, de CTI de 2019. Eu acho que foi a última, né? Acho que 2020 não teve, não. Né? Com essa questão toda da pandemia. Mas fica a provocação aí para todo mundo, se ainda tiver oportunidade. Professor Renato Robert, um dos grandes amigos mesmo que eu tenho, que eu fiz durante a minha empreitada na minha profissão, uma figura muito carismática. Viramos grandes amigos mesmo, e o que nos aproximou muito foi essas coisas que a gente faz aí. Conheci o Renato numa expedição que nós fazíamos aqui da Rural, pelo interior de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Eu, professor João Vicente, professor Edivar, professora Érica, que era professora substituta, hoje está na Federal de Pelotas. Nós fizemos umas 8, 9 vezes essa viagem, e uma delas o Renato era professor substituto ainda na Universidade Federal do Paraná, foi quem nos recebeu, e de lá para cá, isso já tem uns 15 anos atrás, viramos grandes amigos, e o Renato começou isso, acho que fez mais de 10 expedições até o Acre, passando por várias empresas, empreendimentos, parques, iniciativas florestais, né? Com um jeito muito peculiar de ser, que a Marjorie conhece, mas eu tive 2 chances de encontrar pedaços dessa viagem, às vezes passando aqui pelo Rio de Janeiro, nós recebíamos a expedição, e 2 vezes fui até o Acre para acompanhar. Fui para Chapuri, Brasileia, fábrica lá dos preservativos, alguns planos de manejo na floresta. Como é que chamava? Floresta Nacional de... Como é que era, Marjorie? Não sei se eu vou lembrar. Bom, vamos voltar aqui. Fizemos um curso de manejo florestal sustentado numa área de concessão perto de Rio Branco. O Renato é difícil de descrever, mas vamos voltar para cá. Então, esses cenários todos, que a gente vê algumas imagens aqui embaixo, eles tratam disso, né? Os planos, eles trabalham com espécies que têm potencial de geração de madeira, os planos de manejo florestal madeireiro, que devem ser colhidas em períodos estabelecidos, pré-estabelecidos, dentro de limitações de número de árvores e limitações de diâmetros, tá? Dentro de critérios técnicos em áreas demarcadas. Nem todas as árvores vão ser suprimidas, porque elas são deixadas na floresta para que gerem sementes e continuem o ciclo da regeneração, né? Então, um bom plano de manejo florestal, ele cumpre algumas premissas também, alguns requisitos, né? Tentando ainda lembrar a área onde eu fiz o curso de manejo florestal lá com o Renato, na primeira vez que eu fui. Floresta Nacional de... Enfim. Bom, mas a gente viu todas essas cenas que estão aparecendo ao vivo, a cores, isso foi 2015, 2016, e foi a primeira vez que eu tive essa experiência
mais próxima, né? Trabalhei quando me formei, plantios, eucalipto, etc. Algumas iniciativas aqui sul-sudeste, muita coisa no Paraná que a gente conhecia. Mas a expedição do professor Renato, Norte-Sul, me trouxe essa experiência de estar por 2 vezes participando ou junto a iniciativas de plano de manejo florestal aprovados, tudo direitinho pelo IBAMA, concessões, e fazendo o que mais se aproxima a um bom manejo florestal, inclusive planos certificados. Bom, esses planos, onde a gente começa o processamento de madeira, então eu coloquei essas imagens aí, porque primeiro a gente vê o processamento inicial dentro de um plano de manejo de floresta natural, que é o abate das árvores, né, o corte das árvores, a derrubada das árvores, depois a estocagem, e essa imagem mais à direita significa a seleção de espécies, incluindo aí não só essa forma do fuste, mas uma necessidade de verificação do oco interno, da sanidade da árvore, para que as árvores não sejam derrubadas inutilmente, né? Além disso, os planos eles vão se preocupar com a circulação de máquinas, os trajetos, as formas corretas de abate, dentro do possível e das grandes limitações que a gente tem nesse contexto, uma seleção e um treinamento de mão de obra especializada que trabalhe com isso. Isso que eu estava falando da verificação prévia da qualidade do tronco, inclusive antes da árvore ser derrubada. Mais uma vez, vai para a gente ficar triste junto, a gente tem no laboratório um equipamento que chama resistógrafo. E o resistógrafo é um equipamento muito mais moderno do que o que é feito, que permite uma técnica muito mais moderna do que a feita com a motosserra para verificar se a árvore está oca, tá? No norte, principalmente floresta amazônica, exploração madeireira, o pessoal chama de teste da motosserra. O que é o teste da motosserra? Esses sabres como esse daqui, que está aqui embaixo, para derrubar, fazer corte de árvores muito grandes, são sabres de motosserra bastante grandes. Então eles enfiam o sabre da motosserra na árvore e verifica se ela está oca, tá? Com a sensibilidade do operador, treinado, etc., com experiência, ele consegue verificar se o tronco tem um oco interno muito grande, com a própria motosserra. Não é a melhor dos mundos, né? Vocês devem estar imaginando, e realmente é isso mesmo. Pegar uma motosserra, enfiar na árvore, você tem um dano ali, né? Significativo, uma entrada para biodegradadores, etc. Mas se o cara percebe que a árvore está oca, essas árvores imensas, ela não vai morrer, né? Ela vai continuar lá se ela não for derrubada, e assim deve ser feito. Mas o resistógrafo é um equipamento que ele tem, não sei se alguém já viu, a gente faz aula prática disso também, eu vou ali atrás do laboratório, naquela florestinha ali, e a gente tem algumas árvores ocas ali, a gente já identificou. Inclusive eu faço esse teste nos bambus, aqueles bambus gigantes, e todo mundo sabe que o bambu é oco, né? Sempre bambu é oco. Sabe que tem espécies de bambu que não são ocas? Existem algumas espécies que não são ocas. São raras, mas a grande maioria são ocos. E aí a gente faz esse teste. É uma agulha, a gente chama de agulha, mas é uma haste de, acho que são 60 centímetros e 1,5 milímetro de diâmetro. E aí esse equipamento fura a árvore 1,5 milímetro, tá? E aí ele tem um gráfico da resistência à perfuração, é bem legal o equipamento, tem um software no computador lá do laboratório, a gente mostra, e a gente faz essa análise de resistografia para verificar se a árvore está oca. Esse equipamento pode ser utilizado também no manejo florestal. Então, algumas imagens aqui ilustrando isso, eu acho super legal essa área, trabalhar.
principalmente início de carreira, ir para campo, mapear árvores. Hoje essas técnicas que a gente está vendo aí, algumas imagens, elas são muito mais suportadas por tecnologia, né? Então hoje a gente tem medidores a laser de diâmetro que já dão área basal, altura de árvore, georreferenciar por GPS de precisão cada árvore que vai ser abatida em cada ciclo do manejo, etc. Então é uma área muito legal de trabalhar também a exploração de madeira em floresta natural. Então esse é o planejamento da direção de queda, melhor caminho para abate, e em determinadas situações a gente ter, eu vi isso lá, viu, Marjorie, junto lá com o Renato, tá quase vindo aqui o nome, na floresta, lá perto de Rio Branco, enfim, mas a gente viu inclusive uma empresa que estava montando essas serrarias móveis, serrarias nômades. Não sei se vocês já viram isso. A Mata é uma grande empresa de concessão florestal, mas não foi lá não. É uma floresta nacional mesmo, que tem concessões de dentro. Eu acho que ele não está indo mais para lá, nesse lugar que a gente ficou alojado lá, com o pessoal lá da Secretaria do Acre também, onde até o Renato trabalhou. Hoje está me dando... não estou lembrando de nada. Mas vamos lá. A Mata faz um trabalho bem legal de manejo florestal madeireiro. Isso que está na tela é uma serraria, tá? Acreditem vocês. Como assim, professor? Isso é uma serraria? É uma serraria. Uma serraria nômade. Na época, essa imagem de algum treinamento, etc. Não lembro daqui essa imagem. Mas eles estão montando uma serraria móvel, uma serra para desdobro. Estão vendo aqui a madeira serrada aqui atrás? Então, são procedimentos ou possibilidades que no manejo florestal muitas vezes é até interessante, porque se diminui muito o impacto da extração madeireira montando pequenas serrarias dentro da floresta para a extração madeireira de forma sustentada e correta. Alguém já pode até estar adiantando essa situação. Qual que é o grande problema disso? Essa ferramentalização que a gente está vendo nessa imagem, ela me arrisco a dizer, muito mais utilizada de forma ilegal, incorreta, mal intencionada e para crimes ambientais, né? Então essa situação da gente ter uma serraria de relativo baixo custo, né? uma montagem de uma serra móvel dessa, numa forma dentro de uma floresta meio que fechada, né, de difícil acesso, etc., permite que iniciativas irregulares sejam feitas com muita facilidade. Então, acho que vocês já viram essa situação em alguma notícia também, em algum meio de mídia, aí, televisão, etc., assim, foi apreendida uma serraria ilegal e todo mundo saiu correndo e papapá, o IBAMA foi lá e multou como se diz, apreendeu todo o maquinário, porque muitas vezes são maquinários simples que são deixados para trás na eventual apreensão ou fiscalização, que é difícil também no nosso país. Mas, se bem utilizado, e a gente viu uma iniciativa dessa, essa é uma iniciativa interessante, porque diminui o impacto de arraste da madeira, etc. Vamos lá, não fiz nenhuma pergunta hoje, né? Mas, meus queridos quase engenheiros florestais, o que vocês estão vendo aí que salta um pouquinho aos olhos de uma coisa um pouco errada que eu acabei de falar?
que salta aos olhos aí nessa imagem? Vocês torcem um pouco o nariz. Boa, Carlos. Isso daí, já falamos bastante. Olha lá o pé da tora, que legal. Aqui atrás tem o toco, né? Só que eu daria uma aula inteira para vocês. Uma aula inteira para vocês falar de trabalhadores. Mas isso aqui é um grande resíduo florestal. A floresta do bioma amazônico manejada para extração de madeira, isso daí é um enorme resíduo florestal que vai ser deixado no campo, na grande maioria das vezes, porque é a região mais tortuosa do tronco. Algumas espécies apresentam o que a gente chama mais de sapopema, né, daquela raiz tubular. Algumas espécies têm mais essa característica, e olha lá, depois de 1,5 m, ou mais ou menos na altura do DAP, ela tem uma condição muito mais regular, mais cilíndrica para processamento. Então isso é muito comum, a árvore é derrubada e tira-se essa porção inicial, irregular, porque ela não vai ser fácil de manejar, de transportar, de levar para a serraria, e é um enorme resíduo florestal que vai ficar ali abandonado, muitas vezes. E outra questão é essa que o Carlos respondeu mesmo, que também salta aos olhos, que é a tora oca. Vamos lá, eu diria que essa situação aqui ela é interessante para a gente discutir, né? Se a gente traçar aqui um diâmetro mais ou menos que tem interferência do oco interno, nessa primeira tora, que deve ter 3, 4 metros, aqui a gente ainda tiraria uma boa porção de madeira, tá? Não sei se seria o caso de descartar essa madeira em função desse oco. Talvez sim, mas ainda a gente fica num limite ali. Aqui a gente vai ter o corte de várias peças, né? Poderia, se tivesse mais tempo, fazer uma brincadeira aqui que a gente conseguiria aqui algumas pranchas, e vai saber o que é isso, uma cerejeira, um cumaru, um jatobá. Então a gente conseguiria ainda desdobrar peças aqui que com certeza vão ser peças com valor de mercado muito bom e que vão valer a pena a exploração dessa peça. E inevitavelmente a gente vai ter um resíduo também interno devido ao tronco. Ficou bom, hein? Ficou bom. Eu falo, quando eu ficar bom na aula online, já vai ter acabado a pandemia. Se tudo der certo, é isso que eu quero. Quero ficar bom aqui na aula online, mas daí voltar para a sala de aula. Bom, mas algumas ferramentas, confesso que algumas ferramentas, a gente está chamando de efeito colateral positivo dessa loucura toda, né? Então a gente aprendeu bastante. Eu não sabia mexer em nada disso aqui. A gente mal usava o Skype, né, gente? Vocês lembram? A gente fazia defesa por Skype e era uma dificuldade imensa para conectar. Hoje não, hoje a gente põe 20, 30, 40. Já fiz reunião aí com reuniões da reitoria lá de CEP com 70, 80 pessoas conectadas, e a gente consegue interagir de uma forma razoável, né? Cursos, né, online, eu acho que isso não volta atrás não, né? Mas aula tem que voltar. Bom, então, olhando como engenheiros florestais sempre, fica a informação que existem vários equipamentos hoje disponíveis para isso, e a gente tem uma opção interessante de exploração madeireira, tá bom? Nesse contexto da serraria móvel, dentro de algumas situações de plano de manejo. Aqui uma simbologia para dizer que nunca a gente explora áreas seguidas uma da outra nessa exploração de floresta nativa, de floresta, falei tudo errado, nesse aproveitamento de floresta natural com fins madeireiros, tá? Então são talhões intercalados, primeiro pula outro, vai no segundo ano, terceiro ano, e a gente vai intercalando esses projetos. Bom, vamos lá.
falar então de certificação desses processos. Chegando aqui na metade, vamos tentar terminar hoje 11 pouquinho, tá bom? A certificação florestal, ela vem para atestar que tudo aquilo vem sendo conduzido corretamente. Desde essas primeiras operações de campo, seja na exploração, ou na colheita, ou no aproveitamento da floresta natural, seja na condução, produção madeireira de um plantio florestal. Então, a certificação florestal, diferentemente do que às vezes a gente imagina, os selos florestais, o selo do FSC, ele pode ser emitido para a floresta natural, para um contexto da floresta natural manejada, mas também para o plantio de eucalipto para a produção de celulose, tá? Então, eles atestam lá uma determinada empresa ou comunidade ou cooperativa faz um bom manejo florestal de acordo com padrões, regras, premissas bem definidas. Essa informação aqui é bastante importante, tá? As certificações, por exemplo, o FSC, eles sempre exigem condições e normas, cumprimento de regras que são superiores à legislação. Então, vou repetir. Os empreendimentos florestais, as iniciativas mercadológicas florestais, as indústrias madeireiras, etc., são submetidas às legislações ambientais, Código Florestal, etc., etc., etc. Quando a gente visa um processo certificado pelo FSC, por exemplo, a gente tem regras adicionais. Sempre. Tá? Então, elas vão além de garantir somente a legalidade do processo. Elas garantem a legalidade e vão além. São mais específicas, mais detalhadas, mais exigentes as normas das certificadoras do que simplesmente as legislações. Tá? No Brasil, a gente tem uma iniciativa nacional conduzida pelo Inmetro, que é um selo de certificação florestal, que chama Serflor. E o selo do FSC é o selo mais amplamente difundido, numa escala mundial, com várias certificadoras no Brasil também. Ok? A gente já vai falar mais disso. Vocês se lembram da Rio+20? Que ocorreu foi 2012, se não me engano. A Rio+20, não, isso mesmo, 2012. Aquela conferência Rio+20, vocês deviam ser adolescentes, pré-adolescentes ainda, eu já estava aqui na Rural. A Rio+20 foi uma grande conferência mundial que foi 20 anos depois da ECO ou Rio 92. Não sei se todo mundo se lembra disso. Quer dizer, 92 acho que não. Talvez nem fossem nascidos a maioria de vocês. Mas o FSC foi criado na década de 90 após essas discussões de uma grande conferência ambiental mundial realizada no Rio de Janeiro, que se chamou Rio 92. Tá? A partir dessas discussões todas, que é o que está dizendo aí todo esse texto, o FSC foi fundado em 1993 no Canadá. Forest Stewardship Council. FSC quer dizer Conselho de Manejo Florestal, tá? Do inglês. E hoje ele tem sede na Alemanha. Vamos ver o que ele faz. Esse gráfico é bem interessante, ele é de 2008, está bem
desatualizado, precisaria... Aliás, outro dia eu vi esse gráfico mais atualizado, falei, nossa, preciso atualizar. Mas o que me interessa aqui não são essencialmente os números, mas são as escalas que eu queria passar para vocês. O FSC, pelo mundo, ele certifica somente manejo florestal, ou então quando tem essa história de selo misto, né, ele vai certificar mais de um processo na cadeia produtiva. Tá? Então ele pode ser um selo só do manejo, ele pode ser um selo do manejo e da produção de celulose, por exemplo, né? De determinadas etapas da cadeia de custódia. Então vamos usar o exemplo do Brasil aqui, dados de 2008. O Brasil tinha, naquela época, 5 milhões de hectares certificados, plantios e florestas naturais manejadas, tendo selos de manejo florestal uma quantidade de 67 iniciativas. Tá? Então, essas 67 iniciativas de manejo florestal certificado forneciam madeira e outros produtos, aqui, pelo que eu estou entendendo, não são só madeira, mas ela fornecia produtos para 206 iniciativas, melhorar aqui, 206 iniciativas produtivas numa cadeia de custódia, que é aquela lá do quadrinho azul até chegar na nossa casa. Tudo bem? Então, se vocês repararem, aí distribuídas no globo, ou ao longo do mundo, a gente tem assim, o número de área simbolizada ou certificada, depois selos para manejo florestal certificado, tá? E cadeias de custódia, ou seja, elos daquela cadeia que também receberam certificação. Então, dentro desse contexto, a gente tem assim, do selo do manejo distribui para várias iniciativas. Por isso que o número aqui, em todas as situações distribuídas no globo, são do número menor de manejo florestal certificado para vários números maiores de cadeias produtivas. Tá? Acho que vai dar para entender ainda melhor nas próximas informações. Como é que funciona essa geração? Muito texto aí, não estou pedindo para ninguém ler, não, só vou ler mais o que está destacado. Né? Existem etapas a serem cumpridas, um contato inicial, uma avaliação prévia, se é possível a certificação, uma grande etapa onde envolve consultoria, engenheiros florestais, pessoais ligados a profissões ligadas a esse contexto da sustentabilidade, onde as empresas, as iniciativas vão passar por um processo de adequação, visando a certificação daquela operação de manejo ou algum elo da cadeia, e isso passa a ser, no mínimo, uma vez ao ano, monitorado. Tá? Quem faz isso é uma certificadora. É um pessoal de uma equipe, de uma empresa certificada pelo FSC para emitir o selo. Tá? Então, ela vai atestar lá que as práticas de manejo seguem os critérios, seguindo esse longo caminho desde a floresta até a prateleira da loja, que a gente conversou um pouquinho, certificando então esse conceito da cadeia de tudo isso relacionado a esse contexto então de uma cadeia produtiva ou uma cadeia de custódia. O FSC também trabalha muito forte a questão da rastreabilidade, que a gente poderia falar bastante, mas
através do selo do FSC, do site do FSC. Uma vez a gente fez essa brincadeira. Existe um selo, um número, né, um código nesses selos do FSC que você pode digitar. Está bem fora de foco aqui, mas esse númerozinho aqui a gente pode digitar no site do FSC e ele te dá a informação da rastreabilidade, da onde foi gerado aquele produto, qual é a empresa, da onde saiu, onde se localiza e eventualmente até onde ocorreu o plano de manejo florestal, tá bom? Depois vocês tentem isso. Então essa ideia da rastreabilidade, ela é muito legal. Há uns 2 anos atrás, pouco antes da pandemia, acho que foi 2019, 2018, eu recebi um convite do professor Edson, aquele colega, já falei para vocês que é professor da Exalc. Eles organizaram, e ele trabalha muito com manejo florestal sustentado, eles organizaram um seminário só para tratar de rastreabilidade de produtos florestais. E tinha uma palestra lá, que até hoje eu falo, que eu não assisti, não consegui acompanhar o evento, era um evento presencial, não era online, nada. Mas que eu qualquer dia precisaria fazer isso, verificar a atualização disso. Era uma palestra sobre identificação de DNA em produtos florestais que levavam a uma rastreabilidade da onde saiu a árvore que gerou aquele produto. Estou falando alguma coisa assim, pessoal. Vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Acabei de rasgar um pouquinho do meu caderno, tá? Pegar esse pouquinho do caderno, fazer uma análise de DNA, essas fibras de madeira, e você vai falar, essa árvore foi cortada em 2017 na Suzano Papel e Celulose, no interior de São Paulo, plantio tal, talhão tal, georreferenciada, árvore tal. Não é incrível isso? E aí, algum tempo depois, eu conversei com o Edson, falei, Edson, aquela palestra sobre rastreabilidade, como é que é isso? Ele falou, Alexandre, aquilo lá é a coisa mais legal do mundo mesmo. Hoje existem técnicas que, claro, ainda são de alto custo, envolve levar a coisa para um laboratório, fazer uma análise de DNA, mas que você permite saber qualquer produto florestal, um pedaço de madeira, um pedaço de uma cadeira, um pedacinho de papel do seu caderno, saber que árvore que gerou aquele produto. Não é legal isso, né? Se você pegar, você está sentado numa cadeira, você vai lá, pega um pedaço e fala, não, essa árvore foi cortada tal ano, tal dia, tal... Então, essa questão da rastreabilidade, claro que isso é quase que uma utopia hoje, mas a gente vem cada vez mais, através desses selos, os códigos do FSC, conseguindo rastrear o produto florestal. Então, se alguém quiser chegar a isso, no seu caderno, algum produto que consiga o código do FSC, entre no site e existe uma forma de rastrear aquele produto, tá bom? Bom, aí vem esse conceito de cada empresa ser certificada, e desde a sua origem, processamento, distribuição dos produtos, tá? Envolve, então, uma cadeia de custódia, cadeia da empresa. Então, essa imagem é legal para a gente quase que encerrar esse assunto. Como isso acontece, vou tentar exemplificar agora a partir de algumas imagens. A gente está vendo aqui um plantio, espécie de eucalipto, uma floresta de exótica plantada, e aí esse dono do empreendimento, a empresa, o proprietário da área que vai vender madeira para alguém, ele pode entrar em contato com uma certificadora e contratar esse serviço. Eu quero certificar a minha floresta, tá? Esse é o primeiro passo, pessoal, para chegar num selo, num caderninho, num livro aqui você está dando para ver um livro do José Saramago, que vai ser certificado e ter o selo do FSC lá atrás. Então, o primeiro passo para isso
é que a ponta daquela cadeia, lá do nosso quadrinho azul lá do começo, seja certificado. Então a floresta vai ser certificada. Hoje na área florestal, é importante todo mundo saber disso, quase engenheiros florestais, que na grande maioria das vezes o produto que chega a nós consumidores, ele não é produzido por uma única empresa. Dificilmente a gente vai ter alguém que plante floresta, que colha floresta, que transforme a árvore em madeira, transforme a madeira em madeira serrada, piso, esquadria, porta, janela ou cavaco para celulose, que monte o móvel, que faça o estofamento, pintura, comercialização, ou que monte ou que fabrique a celulose, depois vai pegar a celulose, fazer papel, vai fazer livro, vai fazer caderno, vai fazer papéis higiênicos, absorventes, etc. Ou vai fazer porta, janela, madeira para telhado, piso, taco, lambria, etc. Dificilmente a mesma empresa vai fazer tudo isso, plantar floresta e fazer todas as etapas dessa cadeia. Então, o que a gente tem na ponta dessa cadeia, como consumidores, é o produto final de uma sequência de processos em empresas. Então, vamos lá. Então, a floresta tem que ser certificada. Depois, aqui, a indústria de celulose, que é o exemplo que está na tela. A indústria de celulose tem que ser certificada. Produziu aqui, eu estou considerando que celulose e papel é a mesma. Nem sempre é. Tem indústrias que só produzem celulose, tem indústria que só produzem papel. Compra celulose e produz papel. Outro exemplo legal é das chapas compensado, MDF, USB, aglomerado também, é a mesma coisa, só adaptar. Aí a indústria vende isso para uma gráfica. A gráfica tem que ser certificada. Então, nessa pequena cadeia aqui, 1, 2, 3 e 4, aqui ele põe, floresta, celulose, papel e gráfica, vamos supor que a gente envolva 3 empresas. As 3 têm que ser certificadas para que o produto final tenha lá o selinho do FSC. Então, ele tem alguns tipos de certificado, se é manejo florestal, se é cadeia de custódia, se é um certificado conjunto, que é um selo misto. Tem o código da certificadora, que é quem fez a sua certificação. Estou tentando olhar aqui no meu. E tem o número do certificado que foi emitido, tá? Que vai te dar informações além da rastreabilidade, da última auditoria, da onde saiu a empresa, se ela está regular ou não. Então, é um selo que garante tudo isso, tá? Caminhando para o fim, pessoal, a maior certificadora do Brasil se chama Imaflora. Surgiu num contexto muito próximo ali ao curso de engenharia florestal lá da ESAL, que ela tem sede em Piracicaba. Alguns profissionais importantes na área ambiental passaram por ali. Esse Tasso Azevedo, que eu falei para vocês, trabalhou na Imaflora, um ex-colega. Professor Eduardo Vinícius da Silva, do DS, trabalhou muitos anos em Imaflora, depois que ele veio na França. Eduardo tem uma formação excelente, fez doutorado na Europa, depois trabalhou na Imaflora com certificação de florestas plantadas. Enfim, tem o site do Imaflora ali, imaflora.org.br, se eu não me engano, só pôr no Google. Bastante material para baixar, processos, para quem se interessar por esse assunto. Eu acredito que é uma coisa muito legal para trabalhar. Multidisciplinar. Estou eu aqui, professor do DPF, processamento mecânico, falando de manejo florestal, etc. Hoje as coisas se interligam muito, pessoal, tá? Então esse contexto mais generalista da formação de vocês é muito importante hoje. Então aproveitem, se é que dá para aproveitar essa pandemia para alguma coisa, fuçem esmiuçadamente, vocês sabem fazer isso muito melhor que nós hoje. Há aplicativos, sites, Instagram,
LinkedIn, rede de contatos, etc., sobre possibilidades. Abram o leque enormemente nessa reta final aí da formação de vocês. Entre no site de só que eu falei Maflora, do próprio FSC, do Sindusmart, que passou batido lá, vou voltar aqui, não, tem um link para o Sindicato de Madeireiros do norte do país, que mais? Do IPT, da Divisão de Produtos Florestais do IPT, abram o leque aí, tentando visualizar uma opção de atuação profissional. Essa aqui é outra questão relacionada a isso. Essas são certificadoras. Além do Imaflora, a gente tem uma série de outras. São Paulo, Paraná, Piracicaba, de novo. E aqui vale uma informação nova, que é a seguinte, ou duas informações novas. Muitas dessas certificadoras já instaladas com escritórios no Brasil são multinacionais, tá? São multinacionais. Alguém poderia perguntar, acho que já perguntaram, o FSC é uma ONG, é uma organização? Não, o FSC é uma empresa, tá? É uma empresa, tá? Que contrata com sede no mundo inteiro e que fiscaliza empreendimentos florestais. A unidade de negócio dele é essa fiscalização e certificação, e ela foi super reconhecida, tá? Algumas certificadoras vieram e agregaram na sua unidade de negócio o FSC, mas elas vieram daquela área de controle de qualidade. Já viram essa questão do controle de qualidade? ISO 9000, ISO 14000, ISO não sei das quantas. Então essa Bureau Veritas aqui, eu lembro uma vez quando eu me formei, trabalhava na Votorantim, a gente fez um curso de ISO 9001, que era certificado pela Bureau Veritas, que é uma organização europeia com também representação no Brasil. Assim como outras, essa Rainforest Alliance é uma grande organização internacional também pode certificar a FSC no Brasil, assim como algumas outras. Então, há uma certa interseção dos selos de manejo florestal com os selos de qualidade, porque, poderia falar mais sobre isso para vocês, quando começou essa história de qualificar mais os produtos, ter normas internacionais da ISO, né, International Standardization Organization, ISO 9001, ISO 9002, ISO 14000, quando chegou na 14000 começou a serem agregados aspectos ambientais. Depois tem acho que 18.000, que é saúde do trabalhador. Então são certificações de qualidade, é um pouco diferente do que a gente está falando hoje. Mas principalmente a ISO 14000 ela tem interfaces com a questão do selo do FSC também, tá bom? Bom, pessoal, de uma forma geral, a gente vai encerrar o tema por aqui com essas imagens que traduzem aí um pouco do tripé da sustentabilidade, onde a gente começou a nossa aula, dentro da cadeia produtiva. Então, hoje, para mim, com essa experiência aí desde 1989, né, quando eu entrei no curso de Engenharia Florestal, eu venho concretizado, tenho aprendido e vou aprender ainda mais na minha longa carreira até me aposentar. Pensa num cara que se ferrou com essas reformas de aposentadoria, fui eu. Tá? Mas não me preocupo com isso, porque eu adoro o que eu faço e não penso em me aposentar, não. Mas professores da Rural que se aposentavam com 54, 55 anos, eu estou fazendo 50 esse ano, agora a gente vai se aposentar no mínimo com 65 e para ter integralidade, acho que tem que trabalhar quase perto dos 80, 70 e pouco, acho que é que a gente chama de expulsória, tem que aposentar. Mas vamos embora, a gente vai. Então, nesse meu aprendizado, esses são conceitos que eu gosto de passar para vocês, porque
para mim ficou cada vez mais enraizado isso, a necessidade da gente abrir a nossa mente de forma interdisciplinar, né? Com contextos que vão desde aspectos ali de falar de serra, não sei se está dando para ver, mas isso aqui é uma serra de desdobro primário, bem grande aqui nessa última imagem, né? Olha, uma tora bem grande sendo processada numa serraria, uma coisa que eu acho legal discutir, uma tremenda tora aqui, serra de fita vertical. Produtos de madeira nos pátios da fábrica começam a ter, é muito comum isso hoje, nos pátios de fábrica tem uma área que o produto é certificado e outra área não. Porque qual que é a mensagem que eu estou quase esquecendo de passar aqui, que eu deveria já ter falado? Por tudo isso que a gente viu hoje, a certificação, ela custa caro, tá? Ela custa caro. Uma empresa, vou falar isso com algum cuidado, mas uma pequena empresa hoje dificilmente conseguiria certificar o seu produto. Uma marcenaria do meu tio ali, vamos supor, tá? Só ilustrando. Tem um tio que tem uma marcenaria, faz móvel pré-fabricado para cozinha, ambiente e tal. Ele pode ter selo do FSC? Pode, só que ele tem que contratar uma flora, uma auditoria anual, uma adequação, isso custa caro. Quanto custa, professor? Não sei dizer o valor, mas o produto final, ele tem um acréscimo no seu custo de 30% a 40%. O custo da geração de um produto, tá? Número meio mágico, mas é mais ou menos isso, até cerca de 30%, que é um valor que vai ser repassado ao consumidor, tá? Aí espero que estejam todos ainda já começando a cansar, né? Mas eu vou fazer uma pergunta, quem quiser responder, responde. Vou usar até um exemplo, que acho que foi o Edson que me contou, o professor Desalc, meu amigo. Existia um certo professor, não é ele, um colega nosso, lá da USP de Piracicaba, que estava construindo uma casa, né? Não é nenhuma mansão, uma casa, classe média, uma boa casa, um condomínio lá em Piracicaba, e foi comprar madeiramento para telhado. E bateu na porta lá do Edson. Perguntou: Edson, você pode me indicar onde eu compro madeira certificada, igual essa que está aí na telinha ali, essa daqui, onde eu compro madeira com FSC? Quero fazer isso, né? Comprar madeira para o meu telhado, saber que eu vou morar numa casa onde a madeira do telhado toda foi coletada em plano de manejo florestal, madeira de ipê, cumaru, sucupira, jatobá, enfim, madeira para madeiramento, mas eu quero ter essa consciência tranquila, que comprei madeira certificada. Tá bom, vai em tal lugar, compra. É uma ilustração, tá? Isso aconteceu, mas eu não lembro detalhes, mas foi mais ou menos isso. Daí ele foi atrás da madeira certificada, chegou lá e falou assim: e vou dar números assim mais ou menos impactantes, mas que podem ser muito reais. Tá, então o senhor vai construir, vai precisar de 15 metros cúbicos de madeira, serrada, etc. Então, para o seu telhado, isso o vendedor falando. Tá aqui, a gente vai preparar um lote de madeira certificada, vai te custar R$45 mil. 45 mil reais, pô, mas é muita coisa só para fazer o telhado da casa. Não, 45 mil reais. O senhor não quer madeira certificada, vinda da Amazônia, selo do FSC. Tá. E a madeira não certificada? O senhor quer baratear? Tem a madeira não certificada. Vai sair por 28 mil. E aí, pessoal? Essa é a pergunta. Vocês pagariam 45 mil reais na mesma madeira, a mesma qualidade, que vocês poderiam pagar 28 mil reais só por ela ter o selo do FSC? Pagariam?
Pô, Marjorie, eu vou desistir aqui toda uma aula que estou desde as 9 horas tentando convencer vocês. Ela foi curta e grossa lá, ninguém. Vamos falar, mas ganhou na Mega Sena, ganhou na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena, não tem problema de dinheiro. Não paga os 45 mil ao invés de pagar 28? Pelo menos assim, né? Mas me parece que o professor não comprou a madeira certificada. Tá? Porque é isso, né? Então parem para pensar, é uma brincadeira, vou estar gravando tudo isso aqui, vou disponibilizar, é uma situação hipotética, mas eu lembro que a gente conversou sobre isso e que provavelmente, mesmo nesse nível, né, de instrução nosso aqui, acadêmico, etc., a gente não precisa ser exatamente esse valor. Eu tenho também lá no laboratório, eu não sei se alguém já foi lá, Junília acho que já foi, Marjorie também. Tem umas cadeiras lá que eu uso ali, aquela cadeira que eu tenho na sala de aula aqui do professor, é uma cadeira que tem selo do FSC, tá? Comprei aqui no Rio, tinha um projeto da FAPESD, eu comprei um jogo certificado. Mas online, pagar R$100 uma cadeira, pagar 30%, pagar 70%, muitas vezes o consumidor ele vai pagar o mais barato, né? Então, realmente, onde eu estou querendo chegar? Tudo isso que a gente está conversando, a gente não pode. Isso nem na Europa, nos Estados Unidos, isso acontece também. Não vou dizer, não, porque o europeu, o dinamarquês lá, ele tem consciência ambiental, ele vai pagar só. Não, não é assim. Isso depende de política ambiental, política mercadológica ligada à sustentabilidade. Então precisa ter exigências, né, de mercado de exportação, de entrar em determinados países, de regulamentação, de fiscalização. Isso, infelizmente, a gente está bastante longe ainda. Não estou falando só do Brasil, o Brasil mais longe ainda, mas numa escala mundial a gente precisa evoluir muito, né? E aí a gente pode extrapolar essa conversa para as legislações de gases das indústrias, de reciclagem, de logística reversa de resíduos e etc. Bom, para terminar, pessoal, lembrei agora que eu falei disso, isso aqui tem bastante a ver com a aula, bastante coisa a ver com a aula passada dos resíduos, porque eu falei a semana passada, mas esqueci de falar hoje, até aqui, estou lembrando agora, que a gestão dos resíduos, falei um pouquinho, né, daquela hora da serraria móvel. A gestão dos resíduos, ela é um item auditável. Muitas vezes não é um item legal no sentido legislativo, mas é um item que a certificadora vai procurar aferir. O que você está fazendo com os resíduos do manejo florestal? Aquela toceira da tora oca vai ser largada ali no campo, você tem que ter uma correta destinação para os resíduos todos do processo, seja do manejo florestal, seja de alguma unidade da cadeia. Tá bom? Bom, pessoal, ficamos... tem mais alguma coisinha aqui. Não, são as iniciativas aí de algumas lojas, olha lá, onde a gente encontra já produtos certificados. Eu tenho esse selo exatamente igual esse, de uns móveis que a gente comprou, tá? De certificação de manejo. Então a gente, C&C, Carrefour, Pão de Açúcar, Leroy Merlin, Tokstok, Walmart, algumas vocês conhecem, já devem ter ido, inclusive. Fiquem atentos a isso. Lembrem desse queridíssimo professor. O professor falou disso, olha lá, o selo do FSC. E talvez eu fico falando brincadeira, não é brincadeira, mas talvez essa constatação, será que esse é mais caro que aquele? Até quanto, né, esse selo está incluindo no produto, né? E a gente tem aí bastante material. Essa informação é que muitas vezes, quase sempre,
essa questão metodológica da sustentabilidade, ela pode ser conduzida como uma propaganda para o produto. Acredito que todo mundo já viu isso, né? Alguma referência a esse produto é super legal, comprem esse produto porque ele respeita o ambiente, a madeira é joia, sustentabilidade do meio ambiente, cumpre requisitos de consumo responsável, os critérios do FSC, é bom para florestas do mundo. Então é um item importante que pode ser utilizado como marketing também para o produto. Bom, mais exemplos aí de bibliografias, referências bibliográficas, tem muita coisa disponível hoje, eu tenho uma boa parte dessa coleção toda, tá bom? E isso tem feito mais frequentemente parte das discussões técnicas todas na nossa área florestal, tá? O bom manejo florestal, porque inevitavelmente o engenheiro florestal vai trabalhar direto ou indiretamente com isso, né? Qual que é o nosso negócio? Plantar floresta, tá? Você pode plantar floresta com outra finalidade, fim de restauração, etc, etc, pode, mas na grande maioria das vezes, mesmo em iniciativas ambientais, você vai estar restaurando uma parte de uma fazenda produtora de alguma coisa que tem uma finalidade desse conceito da sustentabilidade para se manter em pé, adequando ali questões sociais, ambientais e econômicas de forma conjunta e harmônicas, tá bom? Bom, alguma pergunta, colocação? Queria então 10 minutinhos finais para reforçar a nossa dinâmica da semana que vem, tá bom? Então, estou usando ali o exemplo, quem que é essa daqui? Carla, né? A Carla vai... Carla tá aí? Tá aí. Carla vai mostrar para a gente a interpretação dela sobre essa pilha. Tem várias dicas, eu fico já ajudando muito, né? Mas tem várias coisas aqui que saltam aos olhos também, já nessas toras. E aí ela vai falar, vai ver essa imagem de armazenamento de madeira estocada de controle de qualidade, falar sobre processo, sobre máquinas, sobre resíduos e sobre certificação, tá bom? Professor, a minha imagem não tem nada a ver. Tem a ver sim, todas dá para fazer um gancho. Mas como? Se eu falar, eu vou responder, não é essa a ideia. Então vocês têm que interpretar. E essa é a minha expectativa, e essa vai ser a minha interpretação da nota. Não se preocupem com a nota. Acho que dificilmente alguém vai reprovar nisso daqui. Mas vão ganhar muito melhores notas quem abordar direitinho, fazer as amarrações, os ganchos. E eu vou também considerar ali a qualidade da apresentação, tá bom? Então hoje, pessoal, muito fácil fazer isso. Um pequeno PowerPointzinho para mostrar a prova, só imagens da onde tirou as coisas seria legal. Gostaria muito que a aula que vem viessem preparados para aparecer aqui, câmera e microfone, tá bom? Então o pessoal que está entrando aí, ó, só com fonezinho ali, ó, acho que o Carlos, Junília, Samuel entraram só como ouvintes. Tem que entrar ali na opção de microfone e câmera também, tá bom? Dá para ser até no celular. Que mais? Entregar a prova digitada. Estou no PC, professor, não tem como ter a imagem. Não entendi, Carlos. Ter a imagem como assim? Não tem webcam? Vocês já viram um aplicativo? Eu baixei uma vez. Tem um aplicativo que transforma o celular em webcam, viu? Já viram esse aplicativo? Olha lá, eu tinha instalado, eu acho que era no outro celular. Depois acabei comprando uma webcam também melhor, que o meu notebook também não pifava. Depois comprei outra aqui para pôr no desktop.
Mas tenta ver, o Carlos, tem um aplicativo que você baixa no celular, funciona assim, e funciona, viu? A câmera do celular, ele transmite pelo Wi-Fi que você tiver conectado ou pelos dados pro seu computador. Tá bom? Ou então você também pode usar o celular para fazer a apresentação. Tá? Bom, mas não é obrigatório. Só vou ficar feliz se vocês aparecerem, explicarem a prova. São poucos alunos e eu vou discutir então o que eu achei correto, o que eu achei mais legal, bom, ruim, tá bom? Então, na semana que vem, pontualmente às 9 horas, a gente começa as apresentações, tá bom? Hoje terminamos mais cedo, né? Tá cansando já o período. Vocês estão terminando todas as disciplinas, né? Ontem eu até conferi, a semana que vem ainda tem semana que seria optativas e alguns, não só eu, estão levando a semana que vem, né? Semana que vem tem prova ainda, beleza. Então não estou sozinho nessa onda, não. Bom, é isso, pessoal. Vou terminar a nossa gravação aqui. Mais uma vez, todas as aulas, né, praticamente. Recado final, acho que mais importante de tudo hoje é manter o isolamento, cuidar das famílias, convencer familiares, etc., usarem máscara. Vi que a Marjorie estava de máscara. Muito bem, Marjorie. Está usando máscara em casa, em ambientes comuns, assim, né? Acho que ela está usando até máscara dentro de casa. Muito bem. E cuidem-se bastante, porque a vacina está chegando. Os professores começaram a ser vacinados. Não sei se vocês viram. Anteontem, o professor João Vicente, colega meu, foi vacinado, o professor André foi vacinado, o professor Acácio foi vacinado, quem mais? Alguns colegas já, um pouquinho mais velhos, né, do que eu. A minha vacinação está marcada para o dia 20 de maio e acho muito sem sentido nenhum, né, gente? Na universidade, principalmente a rural, o professor está vacinado e a gente voltar a ter aula. Eu acho isso uma insanidade. Creio que não vai acontecer. Essa vacina tem que chegar para os alunos todos também, para que a gente volte a ter aula com 10, 15, 20, 30, 40 alunos, né? Então não faz o menor sentido só o professor ser vacinado no caso das universidades. Com crianças e pré-adolescentes, acho que é um pouco diferente, né? Muito baixos índices de disseminação. Mas na universidade, 40, às vezes mais, né, jovens, entre 20 e 30 anos, em sua maioria, terem aula presencial, acredito que só o ano que vem mesmo. Tá bom? Beijão. Todo mundo. Semana que vem, terminando a